Convidar você a abrir a sua Bíblia. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. A partir do verso de número 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. A partir do verso 23. Quero convidar a Júlia para ficar aqui ao meu lado, após a leitura da palavra. Ela vai estar orando por mim, para a ministração da palavra. A palavra do Senhor diz assim: Assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos e lhe contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há, falaste muito tempo atrás pelo Espírito Santo, nas palavras de nosso antepassado Davi, teu servo. Por que as nações se enfureceram tanto? Por que perderam tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para guerrear, os governantes se uniram contra o Senhor e contra o seu Cristo. De fato, isso aconteceu aqui nesta cidade, pois Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste. Tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Estende a tua mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Todos os que creram estavam unidos em coração e mente, não se consideravam donos dos seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles havia grande graça. Entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas, vendia o que era seu, e levava o dinheiro aos apóstolos, para que dessem aos que precisavam de ajuda. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa filho do encorajamento, era da tribo de Levi e tinha nascido na ilha de Chipre. Ele vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. Estenda suas mãos para cá e vamos orar em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque hoje o teu filho mais uma vez se disponibilizou, Pai, para que através da sua boca ele pudesse, Senhor, trazer a tua palavra, Pai, à tua igreja. Nesse momento, Senhor, nós pedimos que o teu Espírito Santo ilumine a sua mente e o seu coração, Pai, para que cada palavra que sair, Senhor, do seu ser, que no nome de Jesus venham ser segundo aquilo que tu queres, Pai, para a nossa vida, Pai. Que nosso coração venha estar aberto para receber aquilo que tu tens para nós, Senhor. Em nome de Jesus, qualquer espírito maligno que queira impedir com que a sua palavra esteja fixa em nosso coração, em nome de Jesus, caia por terra agora, Pai, e que a tua palavra esteja livre, Pai, para ser liberada hoje, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Você pode dar glória a Deus? Aleluia, aleluia. A palavra nos declara que solto eles foram para os seus e contaram tudo
o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e também os anciãos. A palavra ou a passagem bíblica nesta ocasião refere-se a Pedro e João quando são interrogados e lançados na prisão, uma pequena prisão nos limites do templo, pelos sacerdotes, o capitão do templo e também os saduceus, porque anunciavam em Jesus a ressurreição dos mortos. Amados, os saduceus, que eram uma espécie de partido religioso da época, eles eram compostos basicamente por uma elite judaica. Pessoas de posses, pessoas privilegiadas, tanto pela sua posição social, como também pela sua posição financeira. E eles controlavam quase que completamente o sumo sacerdócio da época. Eles eram detentores da maior parte dos deveres ou dos serviços realizados no templo. E eles discordavam dos fariseus quanto à interpretação da lei, porque eles não criam na ressurreição dos mortos, eles não criam na existência de anjos, nem mesmo de demônios. Mas embora divergissem dos fariseus em alguns aspectos, a palavra nos diz que juntos esses grupos se opuseram à palavra anunciada pelo nosso Senhor Jesus Cristo e trabalharam para crucificá-lo. E agora, de igual forma, doendo-se muito, é isso que diz a palavra do Senhor, por aquilo que os apóstolos ensinavam a respeito da ressurreição dos mortos, eles lançaram mão de Pedro e de João, os encarceraram na prisão, na tentativa de parar aquela mensagem. É o que diz a palavra do Senhor. O que aprendemos, no entanto, é que o cárcere não os amedrontou. O cárcere não os intimidou, porque eles haviam recebido o Espírito Santo de Deus. Você pode dizer amém? E o Espírito Santo de Deus os encorajava. O Espírito Santo de Deus lhes dava intrepidez para continuar anunciando a palavra do Evangelho da salvação em Jesus Cristo. E essa é uma característica de uma igreja que é cheia do Espírito Santo. Diga comigo, ela é uma igreja ousada e corajosa. Amém? Então, uma igreja que é cheia do Espírito Santo, ela não se deixa intimidar, amedrontar por aquilo que os homens queiram lhe fazer, mas ela é ousada e ela é corajosa. Diz a palavra que muitos ouviram a palavra que por eles era anunciada, mesmo em frente a toda perseguição, mesmo sendo lançados na prisão, a palavra do Senhor continuava a ser anunciada. E diz a Bíblia que chegou o número desses a quase 5.000 homens. E esses 5.000 aqui é um número que parece falar apenas de homens, não inclui mulheres e crianças. Então nós podemos aqui pressupor que trata-se de pelo menos 10.000 pessoas que foram acrescidas à igreja do Senhor, amém? Então olha, ao invés do cárcere apagar o fogo da fé, a palavra nos ensina, amados, que isso só fez aumentar. Milhares de pessoas creram na palavra do Senhor e converteram-se ao Senhor, amém? A perseguição jamais impediu o avanço da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo.
Porque existe uma palavra que paira sobre a sua igreja, amém? E uma palavra que foi declarada pelo próprio Cristo. Lá em Mateus 16, 18, ele disse que nenhum poder nesse mundo seria capaz de parar a sua igreja, amém? Porque ela é conduzida pelo poder e pela unção do Espírito Santo do Senhor. Então, uma igreja que é cheia da presença do Espírito, ela é uma igreja corajosa, amém? Ela é uma igreja ousada, amém? Ela é uma igreja, amados irmãos, que ela não retrocede, mas ela somente avança. Há muito que nós temos ouvido de dias difíceis que virão sobre a terra, querendo fazer parar a pregação do Evangelho. E muitos chegam até mesmo a zombar, dizendo que isso é conversa, que isso não acontecerá. Mas a verdade é que isso não é simplesmente para os dias de hoje, mas que já no princípio da igreja, assim foi. Muitos quiseram calar e continuam querendo calar a voz da igreja. No entanto, o Senhor disse, e essa é uma palavra para você, e você pode se alegrar nela. O Senhor disse: as portas do inferno não prevalecerão diante da minha igreja, amém? Aleluia! Eu não sei quantos ouviram, mas nessa última quinta-feira que passou, aqui bem perto de nós, na cidade de Igaraçu, um pastor foi preso e continua preso pela pregação do Evangelho. Simplesmente porque ele se levantou para denunciar que o homossexualismo é pecado. E é isso que diz a palavra do Senhor, amém? A palavra do Senhor diz que o Senhor fez homem e mulher. E o que passa disso, amados irmãos, é do maligno. Mas se levantar para pregar a verdade nos dias de hoje é você colocar a sua própria liberdade em xeque. Mas a palavra diz que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é ousada e corajosa, amém? Quiseram calar a voz de Pedro e de João. Vocês não podem anunciar nesse nome. Vocês não podem falar nesse nome. E Pedro e João, cheios de coragem e ousadia, olharam para eles e disseram: importante agradar a Deus do que agradar a vocês. Queridos, esses são dias em que o Espírito Santo de Deus em nós, ele nos impulsionará em ousadia e coragem a pregar a sua palavra para a glória de Deus, amém? São dias assim. Assim foi com Pedro, com João e com a igreja no princípio, e assim continua sendo nos dias de hoje. E aqui a palavra diz, olha, que os principais sacerdotes, os anciãos, os escribas, Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João e Alexandre, e todos quantos eram da linhagem do sumo sacerdote, eles se reuniram diante de Pedro e perguntaram. Melhor seria que não tivesse perguntado. E perguntaram: com que poder, ou em nome de quem vocês fazem essas coisas? E eles falavam acerca de um homem aleijado que fora curado. E a palavra vai dizer para nós que esse homem tinha mais de 40 anos, irmãos. Com que autoridade? Em nome de quem vocês fizeram isso? E Pedro deixa claro: é pelo nome de Jesus que nós fizemos tal coisa a esse homem, amém? Ah, queridos, esse nome, ele é glorioso, amém?
Nós estávamos compartilhando há 2 quintas-feiras atrás. Nós estávamos falando na nossa célula sobre o poder do nome. Uma das nossas irmãs chegou e ela estava cabisbaixa, com muita dor de cabeça. E nós começamos somente a falar do poder do nome. Ninguém ministrou sobre ela, ninguém colocou a mão nela, mas nós começamos a falar do poder que há no nome de Jesus. E olha, instantaneamente ela foi curada, amém? Daqui a pouco ela estava sorrindo, o semblante mudou. E ela disse, a dor foi embora. E nós somente falamos do nome. Esse nome de Jesus é poderoso e ele deve ser invocado, amém? Ele deve ser invocado, e Pedro disse, olha, é no nome de Jesus e pela ação do Espírito Santo que o sobrenatural invade o natural e a glória de Deus se manifesta, aleluia. Queridos, todo o poder está no nome de Jesus, amém? E eu estou convicto de que nós precisamos fazer mais uso desse nome como igreja. Nós precisamos invocar mais o nome de Jesus como igreja. Foi isso que Pedro declarou, porque olha o que Jesus disse: tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Você pode dizer amém? Tudo são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo quanto pedirem em meu nome. Ele ainda disse, olha, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos há de dar. Diga amém. Há poder no nome de Jesus Cristo, amém? E por que há poder no nome de Jesus? Porque lá em Filipenses 2, 9 e 10, a palavra diz assim, olha, que Deus, o Pai, deu-lhe um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, diga comigo, nos céus, na terra, diga na terra, e debaixo da terra, diga debaixo da terra. Então a palavra fala que os seres de 3 mundos, nos céus os anjos, na terra os homens, debaixo da terra os demônios, se curvam diante do nome de Jesus. Queridos, o nome dele é glorioso, o nome dele é poderoso, ele tem todo o poder. Por isso ele declarou que em meu nome o Pai lhes concederá todas as coisas, amém? Esse poder exerce controle absoluto sobre tudo e sobre todos. Esse nome é poderoso, irmãos. Esse nome é glorioso. Nada nem ninguém pode resistir ao nome de Jesus, aleluia. E o meio pelo qual esse nome opera é pelo Espírito Santo. Em Atos 2,4 a palavra diz que o Espírito Santo enche com a sua presença todos aqueles que o buscam. Quantos desejam o Espírito Santo na sua vida? Quantos desejam ser cheios, plenos do Espírito Santo? A palavra nos ensina a buscá-lo. Em Atos 2,4 a igreja estava observando uma palavra do Senhor. Ele disse, olha, não se ausentem de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do Espírito. E eles estavam reunidos ali no mesmo lugar, e eles estavam clamando. Até que diz a palavra que do céu veio um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu a casa onde eles estavam. Eles viram línguas como que repartidas de fogo, caindo sobre cada um deles, e eles foram cheios, amém? Eles foram cheios do Espírito Santo. Então olha, o Espírito se derrama sobre aqueles que necessitam do seu poder, sobre aqueles que o buscam e esperam nele. E é interessante porque ele se revela ainda como um inspirador, como aquele que inspira, como nós vemos na vida de Pedro, que a palavra diz, mesmo sendo iletrado, ele fez um discurso ousado e cheio de sabedoria, de forma que os maiorais da lei ficaram assim,
enciumados. Como é que esse Galileu fala como fala, se nós sabemos que ele é iletrado? Quantos tiveram a oportunidade de ver o pastor Mark ministrando? Pastor Mark. Ficamos sabendo, o pastor Mark só tem até a 4ª série. E uma profundidade na revelação da palavra do Senhor. Que isso, irmãos, não procede de um homem, mas é o Espírito que inspira, amém? Então, quando nós somos cheios dele, nós exalamos ele, nós emanamos ele, amém? Interessante que Pedro, que é aquele que temia pela própria vida, o que inclusive o levou a negar Jesus por 3 vezes, agora sob ameaças e açoites, com ousadia e coragem prega a palavra do Senhor, amém? Entenda, ousadia e coragem é uma característica do Espírito em nós. Então, quando o Espírito é derramado e eles são cheios, aquele que antes se escondia, agora ele sai às ruas e ele anuncia o poder que há no nome de Jesus, amém? Amados irmãos, é assim que deve ser a igreja do Senhor, amém? Uma igreja ousada, uma igreja que anuncia o nome de Jesus em todo qualquer lugar, uma igreja que reconhece o poder desse nome e o aplica sobre a vida das pessoas. E há algo aqui que eu quero ressaltar acerca da fé em Cristo. Mas Romanos 12:3, a palavra diz que o nosso pensamento, ele deve ser segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um de nós. Você pode dizer amém? Há uma medida de fé, irmãos, que nos foi dada pelo Senhor. E a palavra declara que é nessa medida que nós devemos nos mover. Ou seja, nós não devemos nos mover por aquilo que é propriamente nosso, mas daquilo que foi nos dado pelo Senhor. E Ele nos deu a medida da fé. Há uma diferença na fé exercida no nome de Jesus e a fé exercida do Filho de Deus. Parece ser a mesma coisa, mas são coisas distintas. A fé no nome de Jesus é uma fé inicial. A fé no nome de Jesus é uma fé de começo. Perceba que quando Pedro ele é interrogado acerca da autoridade e em que nome ele fez tal coisa, ele anuncia: foi no nome de Jesus. E o que é que isso significa? A fé no nome é uma fé que me habilita a receber de Deus. Então, quando eu creio no nome de Jesus, eu sou salvo. Quando eu creio no nome de Jesus, eu posso receber da parte do Senhor um milagre. Eu posso ser tocado pelo seu poder. O Senhor, no nome de Jesus, quebra cadeias sobre a minha vida e me liberta. Amém? Então, quando eu creio, quando eu tenho fé no nome, eu sou habilitado a receber do Senhor. Então, olha, no nome de Jesus, coxos andam, cegos veem, mortos ressuscitam, a salvação acontece. Foi isso que Pedro disse. Pedro disse assim, olha, e em nenhum outro nome dado entre os homens importa que sejamos salvos, senão pelo nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Mas há uma medida de fé, que é a medida de fé do Filho de Deus. Lá em Gálatas 2:20, Paulo diz assim, olha, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Diga amém. Então, olha, esse tipo ou medida de fé não é a fé no Filho, mas é a fé do Filho. E o que é que isso significa? É a medida da fé, aonde eu tenho em mim
a mesma fé de Jesus. Você pode dar glória a Deus? Queridos, isso é extraordinário. Essa é a fé que dá. Essa é a fé que opera. Essa é a fé que manifesta a glória de Deus. Aleluia. Essa fé é uma fé crucificada. Paulo diz: já estou crucificado com Cristo. Ou seja, o mundo não tem nada em mim. Diga amém. Por quê? Porque eu estou crucificado com Cristo. E o que é que isso significa? Os crucificados em Cristo sempre trarão em sua vida as características do Senhor. No seu comportamento, na sua linguagem, na sua sabedoria. Em suma, aqueles que estão crucificados em Cristo agem como Cristo porque tem o seu Espírito. Amados irmãos, diz a palavra que os sacerdotes viram a ousadia de Pedro. Ou seja, eles não apenas ouviram o que foi dito, eles viram a ousadia de Pedro. Perceba, aquilo que antes fora visto apenas em Jesus, agora começa a ser visto nos seus apóstolos. Agora começa a ser visto nos seus discípulos. Até a vinda de Jesus, nunca antes ninguém havia curado um cego. Nunca antes alguém havia curado um paralítico. Nunca antes alguém havia ressuscitado um morto. Mas depois de Jesus, aqueles que o receberam, que andaram com ele, os seus discípulos, agora que receberam o seu Espírito, começam a operar de forma semelhante. A princípio, quando eles começaram a conhecer a Cristo, eles passaram a ter a fé nele. Mas agora, quando recebem o Espírito, eles têm a fé dele. É por isso que eles agora passam a operar semelhante Jesus operou. Por isso Jesus disse: olha, vocês precisam entender que eu preciso ir para que ele venha. Porque quando ele vier, vocês serão semelhantes a mim. Porque agora eu estou com vocês, mas quando ele vier, eu estarei em vocês. E nós podemos então operar como ele operou, amém? Aleluia. Então aquilo que antes era visto apenas em Jesus, agora começa a ser visto em outros homens. A fé do Filho, diga comigo, a fé do Filho. E diz então que quando foram soltos, Pedro e João foram para os seus e contaram tudo o que os principais sacerdotes e anciãos lhe contaram, as ameaças, as perseguições, as proibições. E ao ouvirem Pedro e João, a Bíblia diz que unanimemente a igreja levantou a sua voz em adoração. Diga amém. Eles começaram a declarar: ó soberano Senhor dos céus e da terra. Queridos, isso é glorioso. Essa é uma característica, uma outra característica de uma igreja cheia do Espírito Santo. Ela é uma igreja adoradora, amém? Ela é uma igreja que adora. Frente às perseguições, proibições, ameaças, a palavra diz que em unanimidade eles levantaram a sua voz ao Senhor e começaram a adorar. Talvez eles começaram a declarar assim: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Declare comigo: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória,
para sempre. Amém. Erga as suas mãos e declare: a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Aleluia. Então eles estavam sendo ameaçados e adoravam. Eles não murmuravam, mas eles adoravam. Eles reconheciam a soberania e a glória de Deus. E eles simplesmente, em unanimidade, todos reconheceram: Ele é digno de ser adorado. E então eles entregaram ao Senhor a sua adoração. A circunstância que pairava era de ameaças, de perseguições. Mas eles não oraram para que as circunstâncias fossem mudadas. Eles simplesmente, amados irmãos, oraram para que o Senhor lhes concedesse ousadia em anunciar a palavra. Amém? Queridos, o que esse mundo precisa não é de circunstâncias mudadas, mas é de uma igreja ousada e corajosa que anuncia a palavra de Deus. E é quando avançamos que anunciamos a palavra que a glória de Deus se manifesta. Eles simplesmente adoraram. Você precisa erguer uma voz em adoração. A palavra diz que os olhos do Senhor estão por toda a terra procurando quem o adore. Sabe o que isso significa? Que aonde ele encontrar um adorador, ali ele virá. Ele precisa encontrar um adorador, irmãos, na sua casa, um adorador no seu bairro, no seu trabalho, na sua escola, um adorador. Amém? Ele precisa ver alguém em qual ele diga assim: eu preciso ir naquele lugar. Uma igreja adoradora. Uma outra característica de uma igreja cheia do Espírito Santo é que ela tem um intenso desejo de falar de Jesus. Parem de falar nesse nome. Vocês estão malucos? Nós vamos acabar com a raça de vocês. Vocês não podem falar de Jesus. E eles saem dali para falar do nome de Jesus. Uma igreja cheia do Espírito Santo fala de Jesus, amém? E por que uma igreja cheia do Espírito Santo fala de Jesus? Porque a palavra diz que o Espírito Santo, ele é aquele que vem para nos convencer de toda a verdade a respeito de Jesus. Então, aponta para ele. Olha, eles pediram que o Senhor, em meio às perseguições, enquanto eles fossem ousados para pregar a palavra do Senhor, estendesse a mão para fazer sinais, prodígios pelo nome de Jesus. Amém? Eles disseram assim: Senhor, nos dá ousadia para pregar a tua palavra, mas estende tua mão, para que quando a gente for, milagres aconteçam, os sinais miraculosos do céu invadam a terra. Porque, irmãos, contra fatos não há argumento, amém? Sim, eles podem querer negar, mas certamente a glória de Deus é manifesta. Quando eu penso em ocasiões assim, eu fico imaginando que um dos encontros mais extraordinários, que às vezes passa quase desapercebido na Bíblia, é o encontro de Jesus com Malco. A Bíblia diz, irmãos, que eles vêm para prender Jesus. Pedro pega a espada. E deixa eu dizer uma coisa para você: Pedro não queria cortar a orelha de Malco, não. Pedro errou, irmão. Ele queria era cortar o pescoço. Talvez Malco se desviou e pegou na orelha. A Bíblia diz que Jesus pega a orelha de Malco e coloca no lugar.
a mão de Deus sobre Jesus, manifestando a glória de Deus. Irmãos, eu fico imaginando que naquela hora, aquele homem nunca mais foi o mesmo. E é exatamente isso que eu e você precisamos ser como igreja, amém? Porque olha, nossa luta não é contra carne, não é contra sangue. Vai se manifestar através de carne e sangue, mas não é contra carne e sangue. Mas quando vierem para perseguir a igreja, nós nos levantaremos, a mão do Senhor sobre nós estará, e nós vamos fazer sinais e prodígios pelo nome de Jesus. Diga amém. Sabe o que é que diz a Bíblia? Lá em Atos 4:31, que o Espírito caiu outra vez sobre a igreja. E a Bíblia diz assim: e o lugar onde estavam tremeu, porque o Senhor os visitou. Aqui está uma outra característica de uma igreja cheia do Espírito Santo. Diga comigo, ela é uma igreja poderosa. É o poder de Deus operando no meio do seu povo. Amém? Aleluia. E uma outra característica da igreja cheia do Espírito Santo, diga comigo, unidade. Está lá em Atos 4:32. A Bíblia diz assim, olha, que eles tinham tudo em comum. Não havia ali no meio egoísmo, não havia protagonismo, não havia partidarismo. Todos tinham tudo em comum e o interesse de servir a todos e apoiar uns aos outros era unânime. Havia uma alegria em servir. Quando eles viam seus irmãos passando necessidade, a Bíblia diz que eles iam lá, vendiam sua propriedade, colocavam aos pés dos apóstolos, para que ninguém passasse necessidade. Unanimidade. Uma igreja cheia do Espírito Santo não é uma igreja partidarista, mas é uma igreja que vive em unidade. Diga amém. Então é tempo de nos levantarmos cheios do Espírito Santo nessa terra. Você crê nisso? Amém? Essa é a palavra de Deus para nós. Essa é a palavra de Deus para você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você é a igreja do Senhor. Diga amém. Quando estamos juntos, unidos em um corpo, nós somos a igreja do Senhor. E o Senhor quer fazer de nós uma igreja ousada e corajosa. O Senhor quer fazer de nós uma igreja que tem a fé do Filho. Diga amém. Uma igreja que opera, que manifesta a glória de Deus. O Senhor quer fazer de nós uma igreja adoradora. Diga amém. O Senhor quer fazer de nós uma igreja que tem um intenso desejo de falar do Filho. Diga amém. Aleluia. O Senhor quer fazer de nós uma igreja que é poderosa. Diga amém. O Senhor quer fazer de nós uma igreja que vive em unidade. Amém. O Senhor quer operar, quer manifestar o seu Espírito através da nossa vida. Ele quer usar você. Ele quer usar a sua vida. Amém? Ele quer encontrar em você aquele por meio de quem Ele pode operar na terra. Se Ele encontrar essa submissão em você, queridos, o Senhor fará coisas gloriosas através de você. Sinais e maravilhas serão operados por meio da sua vida. Amém? Por meio da sua vida. Eu queria que você se colocasse de pé, em nome de Jesus.
Talvez você possa pensar assim: o que eu preciso para ser essa igreja? Você precisa do Espírito Santo.